Com certeza você já assistiu ou pelo menos já ouviu falar no quadro Lata Velha do programa Caldeirão do Hulk. Mas sem você eu não vivo, Lata Velha. Nesse quadro era escolhido algum carro, de preferência bem arrebentado, de algum participante, e aí esse carro era reformado. Enquanto a vítima, quer dizer, o participante, se humilhava fazendo alguma prova vexatória. Pois bem, nós já fizemos 2 vídeos aqui no canal falando sobre os carros reformados do Lata Velha, né? Aqueles carros que ficaram mais bizarros. É claro que a gente escolheu os que mais tiveram polêmicas e tal, mas vocês acreditam até que chegaram a trocar o carro de um participante por outro carro que não era o dele? E não avisaram o cara? Hein? Bom, nesse vídeo você vai conferir o dia que o quadro Lata Velha fraudou o carro de um participante trocando ele por outro. Eu sou o Marcelo, fique comigo, depois da vinheta eu te conto. O Opala trocado. Nós chegamos, inclusive, a comentar rapidamente sobre esse caso no primeiro vídeo falando dos carros do Lata Velha, mas vale a pena a gente relembrar aqui porque esse foi o caso mais polêmico do programa. Além de que saiu novas atualizações e algumas coisas bem importantes que a gente não abordou naquela pincelada que a gente deu no primeiro vídeo, então a gente vai falar sobre isso hoje, num processo que o participante, inclusive, está movendo contra a Rede Globo já faz mais de 16 anos. Bom, esse caso, ele virou matéria em revista, resultou em processos, enfim, deu muita dor de cabeça para ambos os lados. Na época, era o ano de 2005, o Marcelo, meu xará, ele tinha enviado uma carta para a Rede Globo a pedido de um amigo. E esse amigo, acredite se quiser, era ninguém menos do que o Rodrigo Hilbert. Aquele cara mesmo, galã lá, que mulherada chora, né? Então vocês já imaginam, né, que com certeza rolou aquela forcinha, né? Pô, amigo do ator ali, do cara que é casado com a mulher ali, que é atriz da Globo, enfim. Deve ter rolado aquela forcinha, né? Com certeza. Só que a história fica ainda mais cabulosa quando o Marcelo, ele diz que o Opala tinha um valor sentimental muito grande, porque esse carro era do tio dele que tinha falecido. É claro que o Luciano Huck propõe aquele show, aquele espetáculo com o sofrimento do Marcelo, né? E ele propõe para que o rapaz cante uma ópera para conseguir ali o seu Opala reformado de volta. Bom, o Marcelo aceita, treina então e canta e manda muito bem, até inclusive na hora da apresentação. Então chega a hora de ver o carro. E daí, meus amigos, vem aquela decepção. Eles pegaram um Opala, carro de macho, carro para quem não tem medo de conhecer o criador, carro que a cada acelerada é meio litro de gasolina que vai embora, que a direção é macia igual tumba de mármore, o carro que consome gasolina até desligado, carro de cabra macho. E transformaram o bicho numa picape. Serraram ele, deixaram sem graça nenhuma, uns negocinhos, detalhezinho azul, tudo cheio de frescura, enfim. Ninguém gostou daquilo lá que fizeram com o Opala, nem mesmo o Marcelo. É claro que ele deu uma disfarçada na hora, né? Pintura lateral, você vê como é que abre a porta. Bom, no mesmo dia a produção pegou o carro do Marcelo, que em tese era pra estar com ele já, né? Não era pra voltar para a produção, porque a produção alegou que precisava resolver alguns problemas de documentos, essas coisas. E aí, meus amigos, passam-se alguns meses e nada do Marcelo receber o carro dele de volta. Mas aí, quando chega o momento dele receber o carro dele de volta e os documentos, vem a surpresa. Para a surpresa de Marcelo, o documento do carro que ele recebeu não constava que era o seu Opala, e sim uma Caravan 89, que, cara, a frente, beleza, era igual ao do Opala, mas não tem nada a ver com o Opala, uma Caravan, enfim, era outro carro. Além de que, vocês lembram que eu falei pra vocês que o carro tinha um valor sentimental muito grande pro Marcelo, porque era do seu finado tio, que pediu pra ele que não vendesse, né? Enfim, tinha um valor sentimental muito grande. Obviamente, o Marcelo ficou extremamente putaço por terem feito isso, né, sem o seu consentimento. Ele deu até uma entrevista para uma revista aí, contando os bastidores, tudo que tinha acontecido e também contando que tinha processado o programa por danos morais, enfim, um monte de coisa,
em R$1 milhão. Olha só que infelizmente esse pedido foi considerado improcedente pela juíza que pegou o caso. Ela deu a sentença, né? Isso em 2016, ela até disse o seguinte, olha aí, abre aspas para a juíza, para a sentença. O autor entregou um carro em estado precário, sem valor comercial e sem condições de tráfego, e recebeu um veículo totalmente reformado e estilizado, com valor comercial de 120 mil. Essa parada dos 120 mil vocês já vão entender o porquê, né? Ela colocou ali conforme proposta de compra. Em troca, cantou uma música no programa. Destaco, mais uma vez, que o autor concordou com os termos do programa, tanto que se sujeitou, inclusive, a aceitar as transformações que seriam feitas pelas rés, sem deter qualquer ingerência sobre a reforma, sujeitou-se ainda ao risco de perder o bem que afirma ter tanta esmera, fecha aspas. Bom, ele disse ainda que o documento que ele pegou constava que ele mesmo, o próprio Marcelo, tinha comprado essa Caravan, sendo que ele nunca tinha comprado essa Caravan. Complicou. Então você já vê que tem coisa estranha aí, né? Ó, abre aspas para o que o Marcelo disse. O que mais me assustou é que a documentação estava no meu nome sem eu ter assinado nada. Depois, descobri que o carro entregue foi comprado em um leilão por R$4.200. Usaram uma assinatura falsa no contrato. Fecha aspas. Ou seja, a Globo teria então, né, enfim, as pessoas envolvidas teriam falsificado a assinatura do Marcelo para poder comprar esse carro no nome dele. Olha que doideira essa história, galera. Depois de muito esforço, ele conseguiu uma reunião com a Globo, né? Porque, enfim, ele tinha aqueles amigos em comum com a Globo e ele acabou insistindo lá, conseguir uma reunião com a Globo. Diz ele que a Globo ofereceu para ele um dinheiro para ele deixar essa história quieta aí, ó, deixa essa história quieta aí, tá? Pega um dinheiro aqui, fica de boa. Só que na época que eu soltei o vídeo, né, que eu tinha comentado um pouquinho sobre esse caso, ele ainda não tinha um desfecho como tem hoje. Afinal de contas, são mais de 16 anos dessa batalha do Marcelo contra a Rede Globo. Mas agora a gente tem alguns desfechos, algumas atualizações, tem até um áudio do Marcelo na internet aí falando sobre esse caso, que vocês vão achar bem interessante. O início do programa, onde o apresentador fala em transformação, que vai transformar o carro que a pessoa tanto ama. No meu caso, não foi transformado, o carro foi trocado por uma cara, sem a minha autorização e sem o meu conhecimento, comprada, falsificando a minha assinatura dentro do Detran de Minas Gerais. Pois bem, lá nessa reunião que o Marcelo foi com a Globo, ofereceram então uma grana para ele lá, para ele ficar de boa, não encher mais o saco, né? Só que ele não quis, ele disse que ele queria o seu carro de volta. Então ele saiu dessa reunião com a promessa de que ele teria sim o seu carro de volta, com as mesmas modificações da Caravan. Isso já é um pouco estranho, né? Em vez de devolver o carro então do jeito que estava. Mas e aí? Então os caras modificaram 2 carros? Estranho, mas beleza. Tem parada errada aí, irmão. Entregaram para ele então um outro carro com a placa certa, ou seja, supostamente seria então o Opalão do Marcelo, só que ele, que não é bobo nem nada, mandou fazer uma perícia para ver se de fato era o carro dele, né? Abre aspas para o que ele disse. Como foi comprovado por 2 perícias, uma particular e outra realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis, o carro entregue era adulterado. Colocaram o chassi do Opala na Caravan, uma fraude. Eu seria preso se fosse pego com ele em uma blitz, fecha aspas. Olha que absurdo isso então. Então, segundo o Marcelo, né, a produção teria alterado ali o carro, meu Deus, foi um mutante, misturou ali a Caravan com o Opala, olha que loucura. A matéria saiu na UOL, né, isso depois que a gente tinha feito já aquele vídeo, né, eles tiveram acesso aos documentos que então supostamente comprovariam essa fraude que existiu, né, a começar pela própria assinatura da compra da Caravan, que o Marcelo alega que era falsa, não era dele, né? E também as perícias, então, comprovando essa mutação do carro, metade Caravan e metade Opala. Bom, além do mais, nessa reunião que o Marcelo participou, tentaram fazer ele ainda assinar um documento. Abre aspas novamente para o Marcelo aí, ó. Eles me entregaram este documento e disseram que eu poderia ficar com um palio enquanto eles resolviam tudo, para que realmente eu não ficasse sem nada até tudo estar concluído. Uma vez que demorei 6 meses para receber o carro errado novamente, mas percebi
que no final do documento que eu teria que assinar, concordando em ficar com o Palio até tudo ser esclarecido, eu estaria também assinando uma cláusula me comprometendo a não reclamar mais nada. Apenas risquei o papel na frente deles, fecha aspas. Olha isso então. Então os caras ainda meteram o louco, ó, assina esse Palio aí, pega esse Palio aí, assina esse documento, e os caras meteram um cantinho lá, ó, se assinar aí, você não processa mais nós não, fica de boa. É claro que ele percebeu isso e não assinou. Depressão e abandono do carro. Bom, o Marcelo ainda afirma ter entrado em depressão após essa sentença da juíza que não deu causa ganha a ele. Ele teve que fechar o seu quiosque, que era na beira da praia, que era um meio de sustento de vida dele. Com o passar do tempo, essa coisa toda do Lata Velha, o processo, essa coisa toda, eu acabei deixando o quiosque e hoje não moro mais no Rio de Janeiro. Abre aspas novamente. Não aguentava mais receber pessoas falando do carro o tempo todo em meu quiosque. Tive de deixar tudo e mudar de cidade. Mas o que mais me chateou em toda a história, além da justiça não tomar meu depoimento no caso e ignorar as provas apresentadas, foi ler vários comentários dizendo que eu estava querendo aparecer. Fecha aspas. Então o Marcelo ficou tão frustrado com isso tudo que ele abandonou o carro. Tem foto, inclusive, do carro tudo arregaçado já, o carro que já foi reformado, tudo arrebentado no meio do mato aí, né? Ele ainda diz que chegou a descer o cacete no carro. Coitado do carro, né? Além dele ter doado os equipamentos que estavam lá dentro. Abre aspas, novamente. Essas fotos não são do meu carro, são de um crime cometido com o meu nome. Deixei em um terreno, mas a minha vontade era de deixar na frente do Projac. É uma decepção imensa, principalmente com o Luciano Huck, que sabe de tudo, usou minha história e nem um tchau me disse no fim das gravações. Sempre deixei claro que abriria a mão do processo se eles fizessem uma retratação pública no programa, fecha aspas. É claro que a Globo nunca vai fazer uma retratação, né, galera? Convenhamos, né? Toda grandiosa Globo, já pensou? Bom, atualmente o Marcelo diz que está com novos advogados e que entrará novamente com outra ação contra a Rede Globo. E ao que tudo indica, ele está nessa treta aí, nesse embrolho até os dias atuais. Coitado, tomara que dessa vez ele consiga ganhar, né? Porque o seu carro, o antigo, o Opala, né? Com certeza deve ter sumido do mapa, se é que vocês me entendem. Morreu. Tem um áudio dele aqui na internet que eu encontrei, dele dizendo também um pouquinho sobre o que aconteceu, contando mais ou menos o que eu acabei de contar para vocês. Inscreva-se no canal, ative as notificações e aguarde, porque vem muita coisa por aí. E ele até diz nesse áudio, nesse canal, que ele iria postar mais coisas, só que já faz um bom tempo que ele postou esse vídeo aí, esse áudio, né, e ainda não postou mais nada. Então, Marcelo, se você estiver vendo esse vídeo aqui e quiser me chamar no Instagram e me contar mais detalhes, a gente faz um outro vídeo aqui contando mais coisas sobre esse caso aí, que, pô, foi uma sacanagem, né? No meu ver aqui, foi uma sacanagem que fizeram com o cara. E esse foi o caso mais bizarro do Lata Velha, né? E se esse vídeo aqui bater bastante like, uns 40 mil pelo menos, a gente faz aqui mais vídeo falando do Lata Velha, de mais reformas polêmicas que aconteceram lá. Beleza? A gente se vê amanhã no mesmo canal e no mesmo horário.